Estudo Bíblico 1 Crônicas 21. A partir do capítulo 21, o cronista relata episódios relativos aos últimos dias de Davi. O pecado de Davi com Batseba precipitou uma cadeia de crimes, com a licenciosidade de Aminon na qualidade de filho do rei, segundo Samuel 13:4, que se centralizaram à volta do príncipe Absalão e ocuparam o espaço de 11 anos completos. Segundo Samuel 13:23 e 38, 14, verso 28 e 15, verso 7, há aproximadamente de 990 a 979 a.C. Grande parte dos acontecimentos registrados em 2 Samuel 11 a 19 não encontram igualmente o paralelo na obra do cronista, visto que a conduta pouco exemplar de Davi nesses dias contribuía pouco para o propósito do cronista de incorporar aos homens do seu tempo a piedade que caracterizou Davi nos melhores dias. Foi nos últimos anos da vida de Davi que a análise histórica das crônicas foi retomada. Apresenta então o decorrer do recenseamento de Davi, capítulo 21, que resultou na revelação do sítio para o templo e os preparativos para sua construção, capítulo 22. Os resultados do gênio organizador de Davi, tanto na esfera religiosa, capítulos 23 a 26, rumo na administração civil, capítulo 27, foram esboçados, seguidos de seu desafio final feito ao povo para que fosse fiel ao seu Deus, capítulos 28 e 29. Só o capítulo 21 tem um paralelo direto em outra passagem das Escrituras, segundo Samuel 24. Verso 1. Satanás. O diabo caiu devido ao seu orgulho, Isaías 14, versos 12 a 14. Apelou ao orgulho de Davi, o único motivo do censo. O registro paralelo, segundo Samuel 24:1, penetra mais profundamente na questão e mostra que Satanás não passou de um instrumento de Deus, sendo usado para executar o castigo de Israel, merecido por causa de seus pecados. Comparar Jó, capítulo 1, versos 6 a 12 e 1 Reis 22, versos 20 a 22. Nota homilética. Satanás é seu adversário, cujo nome é dado especificamente aqui. É chamado por 30 nomes e títulos diferentes nas Escrituras. Cada um desses desvenda alguma face da sua obra. Os nomes mais significativos são: 1. Serpente, Gênesis 3:4. 2. Príncipe desse mundo, João 14:30. 3. Maioral dos demônios, Mateus 12:24. 4. Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. 5. Tentador, 1 Tessalonicenses 3, verso 5. Verso 3. O censo em si não era errado, não feria a lei. Mas no caso de Davi, parece que ele queria saber o poder do povo armado, verso 5, procurando segurança na força dos seus exércitos, mais do que na fé nas promessas de Deus. Salmo 30, verso 6. Verso 4. Joabe percorreu todo Israel, segundo Samuel 24, versos 5 a 8. Observa que levou cerca de 10 meses e destaca seu roteiro de viagem. Verso 5, segundo Samuel 24:9, arredonda a cifra de Judá para 500.000 e observa que em Israel só 800.000 eram tidos por fisicamente capazes. Verso 8. Uma admirável qualidade de Davi, pois ao ser acusado de pecado, segundo Samuel 24:10, ele 1. Humilhava-se. 2. Reconhecia seu pecado. 3. Fazia restituição quando possível. 4. Assumia a culpa. 5. Nunca se desculpava. 6. Nunca atribuía a culpa a outrem. 7. Orava pedindo purificação de sua iniquidade. Salmo 51. Verso 9. Gade aconselhou a Davi com sabedoria em diversas ocasiões. 1 Samuel 22:5, 2 Crônicas 29:25, e mais tarde escreveu uma das fontes literárias para as crônicas, 1 Crônicas 29:29.
Verso 13. A submissão do rei à voz de Deus, que veio através do profeta, é digna de nota, segundo Samuel 12, verso 13. Verso 14. Esse castigo foi apropriado contra o pecado de dependência à força numérica militar. Verso 15. Ornã, também conhecido como Araúna, segundo Samuel 24, 16. Nesse local, Abraão ofereceu seu filho Isaque a Deus, Gênesis 22, 2, verso 9. Davi edificou um altar para invocar o nome do Senhor e Salomão edificou o templo. Versos 16 e 17. A disposição de Davi de assumir a responsabilidade por sua ação tola demonstrou a profundidade do seu caráter. O rei recusou-se a projetar a culpa, apesar das escrituras afirmarem que Satanás o tinha provocado. Davi se arrependeu e aceitou a punição vinda da mão de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus e confiando na graça de Deus. Mesmo assim, o erro de Davi atingiu a vida de 70 mil israelitas. Quando líderes falham, muitas pessoas sofrem. Muitos líderes tentam esconder seus erros, culpar os outros ou simplesmente se afastam de Deus. Não foi isso que Davi fez. Admitiu seu erro e se arrependeu. Apesar de enfrentar muitas dificuldades, Davi esforçou-se para restaurar o seu relacionamento com Deus e fez todo o possível para minimizar as consequências do seu erro na vida de outras pessoas. Verso 17. Estas ovelhas. A Bíblia frequentemente compara os líderes e o povo ao pastor e seu rebanho, capítulo 11, verso 2 e Salmo 23. O relato dos eventos de 1 Crônicas 21, embora nem todos lancem glória sobre o nome de Davi, foi usado pelo autor de Crônicas como introdução à seção seguinte de seu livro, porque o resultado desses tristes acontecimentos e a reparação deu lugar a fixar o local do templo. Daqui por diante, o autor se preocupa com Davi como real fundador do templo. Verso 23. Os bois. Nessa ocasião, eram usados para puxar trilhos de madeira que pisavam o grão. Verso 24. Deus espera que lhe entreguemos o que há de melhor em nossas vidas, e não só aquilo que não envolve sacrifício. Romanos 12, verso 1, Lucas 21, versos 1 a 3. Verso 25. Pagou 600 ciclos de ouro, em um valor de cerca de $10.000 pelo lugar todo, lugar do hebraico Makom. Foi nesse lugar que não só o templo, mas vários palácios foram erigidos, segundo Crônicas 3, verso 1. Verso 26. Respondeu com fogo. Símbolo da aprovação do Senhor dado em circunstâncias críticas ou especiais, Levítico 9, 24 e 1 Reis 18, versos 24 e 38. Talvez essa prova tenha ajudado a determinar o local do templo. Capítulo 22, verso 1. Verso 28. Parece que o Salmo 30, cântico da dedicação da casa, surgiu dos acontecimentos deste capítulo. Os versos 5 e 6 descrevem a situação de Davi nessa questão.